Na noite de 9 de setembro de 1980, um enorme navio cargueiro avança pelo Pacífico com destino ao Japão. Aproximando-se do leste está o tufão Orchid, uma tempestade poderosa que se torna mais violenta a cada hora. Durante 8 semanas, o MV Derbyshire navegou desde as vastas minas de ferro do Canadá, seus porões repletos de 150 mil toneladas de minério. Ele havia atravessado o Atlântico, contornado a ponta mais meridional da África e aberto caminho pelo vasto Oceano Índico. Após 8 semanas no mar, a tripulação de 42 marinheiros experientes, engenheiros e operários de convés aguardavam ansiosamente concluir a etapa final de sua longa viagem. O capitão do Derbyshire, Geoffrey Underhill, de 47 anos, é um marinheiro britânico confiável com mais de 2 décadas de experiência. Ele também anseia por completar a viagem. Sua esposa voou da Inglaterra para esperá-lo no Japão para um reencontro bem-vindo após meses no mar. Mas nesta travessia aparentemente rotineira, há uma pequena preocupação relacionada ao tufão Orchid. Durante dias, o capitão Underhill tem dependido de relatórios meteorológicos conflitantes. Convencido de que poderia escapar da tempestade, manteve o curso, confiando na velocidade e potência de seu navio. Mas agora não há escapatória. O porto seguro mais próximo está a centenas de quilômetros de distância, e mudar o curso exporia ao lado do navio a força total do tufão. O que o capitão Underhill faz a seguir é procedimento padrão. Reduz a velocidade e vira a proa do navio em um ângulo ligeiro às ondas. Uma manobra náutica utilizada para estabilizar uma embarcação em mares agitados. Anteriormente, ele também enviou uma mensagem aos controladores a milhares de quilômetros de distância, relatando condições meteorológicas severas na posição do navio. Mas nas horas seguintes, a tempestade apenas se intensifica. As ondas aumentam mais de 10 metros de altura, quase tão longas quanto o próprio Derbyshire. O navio massivo escala cada pico e então se precipita nas depressões. Apesar dos mares revoltos, não há sinal de aflição. O capitão Underhill permanece firme. Conhece seu navio e já enfrentou situações piores. Com quase 170 mil toneladas, o Derbyshire é uma fortaleza de aço. Estendendo-se por quase 300 metros, é mais longo que o Titanic e quase 2 vezes mais largo. Elevando-se 15 andares da sala de máquinas à ponte, cada um de seus 9 porões tem o tamanho de um edifício de 7 andares. E não é apenas grande, é de última geração. Construído para resistir a alguns dos mares mais brutais da Terra. Esta noite não deveria ser diferente. A bordo, tudo é rotina. A tripulação monitora os sistemas, protege equipamentos soltos e ajusta o rumo e a potência do motor. Eles simplesmente resistirão à tempestade. Mas lá fora, na escuridão além do conhecimento da tripulação, algo invisível e imparável já está em movimento. Ao amanhecer, o Derbyshire e todos a bordo terão desaparecido. E por quase 2 décadas, o mundo não saberá por quê. O Derbyshire silenciou em 9 de setembro de 1980. Nenhum chamado de socorro. Nenhuma mensagem final. E por 6 dias, nada aconteceu. O proprietário do navio sequer o reportou como desaparecido. Talvez fosse confiança de que o navio simplesmente perdeu contato de rádio e reapareceria. Mas os dias se prolongaram e ainda nenhuma palavra. Foi apenas em 15 de setembro que o alarme foi finalmente acionado. Mas então, o que quer que tenha acontecido já havia terminado há muito tempo. Uma busca internacional começou com unidades aéreas e marítimas vasculhando as últimas coordenadas conhecidas do navio. Mas não encontraram nada. Nenhum destroço. Nenhuma balsa salva-vidas. Nenhum resto de naufrágio. Menos de 1 semana depois, a busca foi interrompida. A mídia aproveitou o desaparecimento do navio como uma estranheza. Navios menores haviam resistido ao tufão perfeitamente bem. O Derbyshire desapareceu sem sequer um chamado de socorro. A explicação oficial foi que o mar simplesmente levou o navio. Uma conclusão tirada quase imediatamente. E tão rapidamente quanto a busca terminou, assim também terminou a cobertura jornalística. As autoridades repetiram vezes sem conta dispensando apelos para continuar procurando. Não havia nada a ser encontrado, insistiam. Nada a investigar. Mas para as famílias deixadas para trás, simplesmente não fazia sentido.
A busca havia sido breve demais. As respostas convenientes demais. Era como se algo estivesse sendo deliberadamente ocultado. O Derbyshire foi construído apenas 4 anos antes no estaleiro Swan Hunter, na Grã-Bretanha. Outro gigante de aço juntando-se à frota em constante expansão do mundo. Ele poderia transportar mais de 150 mil toneladas. Mais de 4 vezes o que os navios poderiam apenas algumas décadas antes. E por uma boa razão. Corporações multinacionais estão impulsionando uma demanda recorde por matérias-primas e bens. O Derbyshire também era um novo tipo de navio. O OBO, ou Transportador Minério Carga Petróleo, é uma nova classe de navio que pode transportar uma variedade de mercadorias. Significava que o Derbyshire poderia navegar do Oriente Médio à Austrália carregado com petróleo e depois fazer a viagem de volta transportando minério de ferro. Não há tempo de lastro, não há retornos vazios. Inscreva-se. Você nos ajuda muito se inscrever, é grátis. Um OBO bem operado continua se movendo e continua lucrando, gerando 20 a 30% de receitas mais altas. O Derbyshire era apenas um de 6 navios numa série de transportadores OBO conhecidos como a classe Bridge. Encomendados pelas principais empresas de navegação da Grã-Bretanha e construídos por um dos principais construtores navais do país, havia muito em jogo no projeto. Nos anos 70, o domínio da construção naval britânica estava começando a escorregar. Japão e Coreia do Sul estavam construindo navios mais rapidamente, mais barato e mais eficientemente. E a Swan Hunter, outrora um titã da indústria, lutava para permanecer competitiva, enfrentando pressão crescente para cortar custos. Então, o que quer que tenha acabado condenando o Derbyshire pode ter estado lá desde o início. Peter Ridyard perdeu seu filho a bordo do Derbyshire. Como outros membros da família, estava desesperado por respostas. Mas Ridyard não era apenas um pai enlutado. Era um especialista. Um inspetor naval experiente que conhecia a indústria. E quando começou a investigar, fez uma descoberta chocante. Em 1982, apenas 18 meses após o Derbyshire desaparecer, outro navio da classe Bridge foi pego numa tempestade violenta. Enquanto a tripulação lutava contra o Mar do Norte enfurecido, algo aterrorizante aconteceu. Rachaduras massivas começaram a aparecer logo à frente da superestrutura. O capitão, temendo que seu navio se partisse, ordenou uma evacuação, transportando a tripulação para segurança por helicóptero. Aprofundando-se, Ridyard descobriu que o que aconteceu não foi um incidente isolado. Todos os navios da classe Bridge haviam desenvolvido rachaduras de tensão, todos na mesma área exata. E um a um estavam sendo silenciosamente trazidos ao porto para reparos. Então Ridyard descobriu algo ainda mais alarmante. Os navios não haviam sido construídos de acordo com seus planos originais, com várias modificações de última hora tendo sido feitas no estaleiro. Ridyard suspeitava de mão de obra desleixada e do que acreditava ser uma falha no projeto do navio. Determinado a expor a verdade, enviou suas descobertas ao Departamento de Transporte. Mas não chegou a lugar nenhum. O Departamento de Transporte diz que está sempre disposto a examinar qualquer evidência nova que possa ser apresentada a eles, mas apontam que o naufrágio do Derbyshire foi minuciosamente investigado na época e não tem planos para qualquer investigação adicional. Os oficiais se recusaram a ouvir, mas as famílias se recusaram a ser ignoradas. Em 1984, formaram a Associação das Famílias do Derbyshire, determinada a expor a verdade. Em novembro de 1986, ainda outro navio da classe Bridge foi pego em aflição. O Kevlon Bridge havia se partido em águas rasas ao largo da costa da Irlanda. Enquanto cruzava o Atlântico e lutava contra mares agitados, seu casco já enfraquecido começou a rachar sob a força implacável do oceano. O Kevlon Bridge era o único navio restante da classe Bridge que não havia passado por reparos, além do Derbyshire. E agora, com sua destruição se desenrolando à vista de todos, o governo britânico não podia mais ignorar as suspeitas em torno do desaparecimento do Derbyshire. Uma investigação oficial foi finalmente aberta. Por 6 meses, especialistas, construtores navais e advogados desfilaram suas teorias. Mas o tempo todo algo estava errado. Peter Ridyard nunca foi autorizado a apresentar sua pesquisa.
Apesar de uma montanha de evidências apontando para a falha estrutural, suas preocupações foram mal reconhecidas. E em 18 de janeiro de 1989, as descobertas oficiais foram publicadas. Nenhuma evidência de falha estrutural. O Derbyshire era apenas mais um navio que havia sido perdido no mar. As famílias ficaram indignadas. Haviam passado anos lutando pela verdade e agora todas as portas se fecharam. Tudo o que restava era implorar seu caso para qualquer um que quisesse ouvir. Queremos que os homens vão para o mar sabendo que o navio sob eles é seguro, não se preocupando se voltam para casa novamente ou não. Houve 6 navios irmãos junto com o Derbyshire, todos os quais parecem ter tido falhas estruturais. Por anos, as famílias lutaram para manter sua história viva. E em 1994, sua persistência finalmente valeu a pena. A Federação Internacional de Trabalhadores do Transporte, compelida pela situação das famílias, decidiu que já era suficiente. Em maio de 1994, uma equipe de investigadores financiada pela ITF viajou para as águas remotas onde o Derbyshire foi ouvido pela última vez. As probabilidades estavam contra eles. O navio havia desaparecido 14 anos antes. E oficiais britânicos há muito insistiam que encontrá-lo seria impossível. Mas encontraram o navio em apenas 23 horas, quase 4 quilômetros abaixo, descansando silenciosamente no fundo do oceano. O Derbyshire não era mais apenas um nome impresso num relatório de navio perdido, mas levaria outros 6 anos para montar completamente o quebra-cabeça. E as imagens assombradas deixaram uma coisa inconfundivelmente clara: todos estavam errados sobre o que realmente aconteceu. Na noite de 9 de setembro de 1980, a ponte do MV Derbyshire está tensa, mas composta. O capitão Geoffrey Underhill e seus oficiais monitoram o progresso do tufão, ajustando o curso e operando os motores em velocidade reduzida para manobras controladas. Instrumentos tremeluzem e a estrutura de aço do navio geme enquanto balança violentamente, mergulhando em depressões profundas antes de escalar a próxima crista imponente. Mas apesar das condições ásperas, há uma confiança não expressa. Seu navio é construído para isso. No entanto, o que a tripulação não percebe é que o Derbyshire já está começando a perder a batalha. Na parte frontal do navio, ondas martelam o convés dianteiro, enviando milhares de litros de água do mar sobre acessórios do convés, escotilhas e coberturas de ventilação. Ao longo de horas, a força pura da água os danificou ou os arrancou. Abaixo há um espaço chamado Depósito do Contramestre. Gradualmente se enche com milhares de quilos de água. O peso adicional puxa a proa mais fundo na tempestade, permitindo que ainda mais ondas se espatifem sobre o convés. Acima, topos de ventiladores projetados para manter a água fora são ainda mais enfraquecidos. Um a um são arrancados, expondo salas de máquinas e os 4 tanques de lastro de pico abaixo. Estes também começam a inundar, adicionando ainda mais peso à proa e fazendo o navio navegar ainda mais baixo nas ondas. Na ponte a diferença é imperceptível, mas o Derbyshire está lutando, tornando-se cada vez mais vulnerável às ondas que se aproximam. Cristas massivas agora se espatifam no convés dianteiro, e a cobertura da escotilha do porão número 1, medindo cerca do tamanho de uma quadra de tênis, cede sob a força esmagadora da água. Milhares de toneladas de água do mar explodem no porão de carga. O peso adicional é implacável, forçando a proa a mergulhar ainda mais baixo. A cobertura da escotilha número 2 é a próxima. Empurrada para dentro pela pressão das ondas, também rapidamente se enche de água. Conforme a proa afunda mais, o navio massivo é empurrado aos seus limites, esforçando-se sob o peso puro. Então o golpe final. Inscreva-se. Você nos ajuda muito se inscrever, é grátis. O porão número 3 cede e toda a borda livre dianteira e flutuabilidade é perdida. As coberturas das escotilhas restantes implodem, desencadeando um efeito dominó. Cada colapso mais violento que o anterior. Abaixo da superfície, a pressão colapsa bolsões de ar e tanques, despedaçando o navio por dentro. O Derbyshire, o maior navio de bandeira britânica já perdido no mar, desaparece sob o Pacífico. Não era apenas um tufão comum. Não foi espetacular, e 2 outros transportadores a granel,
haviam realmente passado pelo mesmo tufão. Então o Derbyshire deveria ter passado sem problema algum. As famílias estavam erradas sobre o que condenou o Derbyshire. Não foi uma falha estrutural, mas uma série de pequenas quebras compostas. Mas isso não importava. O que importava era sua recusa, desde o início, de aceitar a explicação oficial. Nos anos 70, centenas de navios cargueiros eram perdidos a cada ano, e marinheiros morriam rotineiramente. Era apenas assim que as coisas eram. Então os oficiais nunca estavam realmente escondendo nada. Eles simplesmente não se importavam. Mas através de seus anos de persistência, as famílias forçaram uma indústria a mudar. Os projetos de navios melhoraram, as regras foram endurecidas e as inspeções ficaram mais rigorosas. No final, não apenas encontraram um navio, mudaram o curso da história marítima. E ao fazê-lo, protegeram milhares de outros que um dia navegariam pelos mesmos mares.